Olá, esse é o Guia Jurídico aos Artistas de Rua de Curitiba. Nesse vídeo, vamos apresentar algumas situações e algumas sugestões de como lidar com elas. A primeira situação que vamos tratar é em relação ao abuso de autoridade, ou seja, quando as autoridades se aproveitam do seu cargo para de alguma forma intimidar ou constranger os artistas de rua. Quando falamos de abuso de autoridade, seria quando um agente ou de fiscalização, ou a polícia, ou a guarda municipal acaba se aproveitando do seu cargo e toma algumas atitudes desnecessárias, podendo realizar algumas ofensas, ou pesquisando a ficha criminal, ou até mesmo confiscando seus instrumentos. Caso você se encontre em uma situação em que uma autoridade iniciou esse processo sem ter realmente uma justa causa, você vai poder utilizar o artigo 30 da Lei de número 3.869 do ano de 2019. Esse artigo, ele traz que não é permitido que seja dada início a uma investigação sem ter um motivo válido e justificado. Então, ele acaba te protegendo porque, num caso desses, é considerado um abuso de autoridade. Agora, se a situação for aqui uma autoridade acabou puxando a sua ficha criminal na intenção de te constranger ou de intimidar, é possível que você vá utilizar o artigo 146 do Código Penal. Esse artigo fala que atitudes como essa, seja puxar ficha criminal ou até confiscar os instrumentos, elas são desnecessárias e isso é um crime, porque o tratamento que deve ser recebido de uma autoridade deve ser imparcial e sempre atento aos fatos. Então, se não tem um motivo justificável, ele é um crime. Por fim, se alguma dessas situações acontecer, é sempre muito importante que seja feita a denúncia. E para realizar essa denúncia, tem que ser feito também um boletim de ocorrência, que pode ser feito em alguma delegacia ou até mesmo pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Outra situação que pode vir a acontecer é caso o artista de rua seja abordado por uma autoridade que alega que o artista não tem permissão para utilizar o solo do local para se apresentar, seja ali uma apresentação de música, de dança, de circo ou qualquer outro tipo de arte. A autoridade pode alegar que você está violando o zoneamento, que você está realizando a ocupação do solo de forma ilegal, ou até mesmo questionar a questão do som estar muito alto. Caso essas situações venham a acontecer, é possível utilizar as seguintes leis para tentar se defender. O artigo 215 da Constituição Federal, que diz que cabe ao Estado ou à cidade, o município, garantir que a população tenha acesso à cultura e apoiar e incentivar as manifestações culturais. Isso daí significa que o município de Curitiba deve proteger e garantir que a população tenha acesso à cultura e também a essas manifestações artísticas. Outro artigo que pode ser utilizado também para tentar se defender seria o artigo 216 da Constituição Federal, que ele diz que as formas de se expressar e manifestar, a forma de criar, viver e fazer as próprias criações artísticas são consideradas patrimônio cultural brasileiro. Então, o seu direito de se expressar está garantido por lei. Agora, caso a autoridade te acuse de estar usando o solo de forma indevida sem ter avisado a prefeitura antes, você pode utilizar o artigo 4 do parágrafo único do Decreto Municipal 215 do ano de 2015. Esse artigo garante que os artistas podem usar uma estrutura física de até 4 metros quadrados de área e uma altura de 50 centímetros do solo, sem que seja preciso avisar a prefeitura antes da apresentação. Dessa forma, se teu palco tiver nesse tamanho, você pode sim utilizar esse artigo para se defender. Caso a autoridade venha implicar com a questão do horário que você está trabalhando no espaço público, você pode utilizar o artigo 6º do Decreto Municipal 215 de 2015, que ele garante que os artistas podem permanecer no espaço público realizando as suas atividades das 8 horas da manhã até as 10 da noite. E caso a autoridade implique com a questão de vender produtos artísticos, dá para verificar se consegue utilizar o artigo 7º desse mesmo decreto de 2015, que garante que os artistas podem vender produtos duráveis que eles mesmos produziram durante suas atividades e eventos. Muitas vezes, os artistas são proibidos de se apresentar em espaços públicos por conta das acusações de som muito alto, em que estariam ultrapassando os níveis permitidos de decibéis.
Bom, decibéis é uma escala usada mundialmente para medir o nível do som. Então, a melhor forma de se evitar uma situação dessas é ter conhecimento das zonas e dos horários e a quantidade de decibéis permitidos em cada lugar. Como exemplo, a gente pode pegar a questão das zonas residenciais, que no período diurno, que vai das 7 da manhã até as 7 da noite, são permitidos ruídos de até 55 decibéis. E no período noturno, que seria das 7h01 da noite até as 10 da noite, são permitidos 50 decibéis. Já nas zonas mais centrais, como ali na Rua 15, o período diurno é permitido 65 decibéis e no período noturno seria 60 decibéis. Então, caso uma autoridade venha alegar que o som está muito alto, ultrapassando o nível de decibéis permitidos, e você souber que está na zona e na questão do decibel correto, você pode mencionar o artigo 3º da Lei 10.625 de 2002. Porque nessa lei está especificada todas as questões de horário que eu falei anteriormente, então isso daí vai ajudar a se defender. E se caso mesmo assim a autoridade peça para você parar e te ameace, você pode mencionar o artigo 11º da Lei 10.625 de 2002 também, que ela traz falando que se o artista estiver realizando uma apresentação de caráter cultural ou artística e ele está cumprindo todas as leis, ele não pode ser proibido de realizar a sua apresentação. Então, tecnicamente, a autoridade estaria contra a lei, não você. Também podem existir algumas situações em que os trabalhadores, lojistas ou os moradores ali próximos do local de apresentação acabem reclamando da questão do barulho e de tudo mais, podendo utilizar muitas vezes até bombinhas, jogar objetos para tentar afastar os artistas. Nesses casos, os artistas podem interpretar a situação de acordo com o artigo 6º do Decreto Municipal 215 de 2015, em que ele diz que a rua é pública e os artistas podem permanecer nela se apresentando e vendendo a sua arte no período entre as 8 horas da manhã e 10 horas da noite. Também tem o artigo 5º e o artigo 215 da Constituição Federal, que dizem que, para a lei, todos são tratados de forma igual e nenhum tipo de arte ou expressão ela deve ser censurada. E que tanto o Estado quanto o município eles têm o dever de garantir que a população tenha acesso à cultura e que eles devem até mesmo apoiar e incentivar essas manifestações culturais e artísticas. E caso a polícia seja chamada para tentar retirar o artista do local, o artista pode interpretar a situação de acordo com o artigo 220 da Constituição Federal, que fala que a manifestação do pensamento e da arte não podem sofrer nenhum tipo de restrição por parte de nenhuma autoridade e nenhum outro cidadão. E caso os moradores ou lojistas acabem utilizando a violência física, a gente recomenda que os artistas gravem as situações e levem a polícia e façam até mesmo o boletim de ocorrência, postem em redes sociais, mas que isso seja levado para frente, que seja feita uma denúncia. Também existe a possibilidade dos agentes públicos, sejam eles policiais ou guardas municipais, tomarem seus instrumentos, com o argumento de que você está causando a poluição sonora, tocando acima dos decibéis permitidos. E isso pode ser feito apenas para te intimidar. E caso você já tenha respeitado a ordem inicial da autoridade de parar de tocar e mesmo assim seu instrumento foi confiscado, você pode falar que a tomada do seu instrumento só pode ser feita para evitar a persistência de atividade que atente contra o meio ambiente. Ou seja, se você não está mais tocando, não tem por que a autoridade recolher o seu instrumento. Também existem outros meios além da apreensão de instrumentos, sendo possível também uma advertência, já que a poluição sonora é uma infração de menor gravidade, visto que ela não causou níveis de poluição que resultem em dano à saúde humana. Agora, se o instrumento já foi confiscado, isso deve ser motivado, ou seja, fundamentado pelo agente público e feito um documento quanto a essa tomada do instrumento. Tudo deve ser documentado e justificado, a fim de afastar qualquer tipo de abuso de poder de polícia. E ainda durante a retirada do instrumento, o agente público deve também pedir o documento desse instrumento para que fique claro de quem ele pertence e fique mais fácil de você recuperar. Então, a gente recomenda que você ande sempre com a nota fiscal da compra do documento e também possua fotos no seu celular, porque assim vai ser mais fácil de buscar o seu instrumento depois. A última situação que a gente vai trazer aqui nesse vídeo seriam os casos de racismo.
O racismo acontece quando a polícia ou a guarda municipal acabam desrespeitando uma pessoa por ter a pele um pouco mais escura. E isso pode acontecer tanto por xingamentos quanto por agressão física mesmo. E quando isso acontecer, o correto é tentar gravar o momento com o celular para ter provas da situação e sempre tentar estar próximo de outras pessoas para evitar agressões piores ou até mesmo para ter testemunha da situação que está acontecendo. Também é sempre importante falar para a pessoa que está praticando a questão do racismo que racismo é um crime muito grave e ele não tem como pagar fiança, né? E depois que o racismo tem acontecido, o correto é procurar uma delegacia e realizar um boletim de ocorrência. Caso tenha gravação ou testemunhas do caso, é sempre importante também levar com você.